Estamos agora recebendo aqui no programa Bate-Papo Cultural Lígia Lessa Bastos, professora Lígia Lessa Bastos. Boa noite, Lígia. Boa noite. Lígia, é um prazer poder falar contigo. Nós sabemos agora que teve um grande lançamento do seu livro, da Ana Ruda Calado, Lígia, a recordista. Eu já li, na primeira noite eu já li o livro todo. Uma história realmente fascinante e a gente quer trazer aqui para as pessoas conhecerem um pouco mais da sua vida, da sua história, que é uma história de luta, uma história de vitória e até um exemplo para esses jovens que estão começando a vida agora. Lígia, você começou como esportista, você tem uma família de militares, seu avô. Como é que foi o seu início de vida, até você começar a entrar na escola de educação física, se tornar uma professora de educação física? Não, eu comecei no Instituto de Educação. Com 12, 13 anos eu comecei no Instituto e lá é que eu pratiquei pela primeira vez a educação física com os professores de lá e acabei com aluna do Instituto sendo monitora, depois fui auxiliar de ensino e quando eu me formei professora primária pelo Instituto de Educação em 1937, funcionava lá um curso de educação física, que é da Escola Nacional de Educação Física que eles estavam criando da parte feminina. E eu fiz o curso lá, aguardando a minha nomeação de professora primária. E como eu tirei primeiro lugar, eu fui convidada para lecionar na Escola Nacional de Educação Física. E acabei ficando num departamento chamado Departamento Nacionalista, na ocasião em que eles faziam aquelas paradas lá na Avenida Rio Branco, dia 4 de setembro, se não me falha a memória, o dia da raça, como eles chamavam, e o Getúlio Vargas estava presente. Nós fazíamos o desfile na Avenida Rio Branco. Foi assim que eu, falando em educação física, mas a minha formação foi feita no Instituto de Educação. Tradicional Instituto de Educação, né? E lá depois eu fiz o curso, lá mesmo funcionou no Instituto de Educação o curso, e eu então fui campeã de voleibol, que eu pratiquei, comecei a praticar. É isso que eu queria voleibol, saber. Eu, como aluna, ainda já estava no Tijuca Tênis Clube. Você começou com vôlei e depois você foi para o basquete? Com vôlei. O basquete nós não tínhamos aqui um time feminino, mas Pacaembu, lá em São Paulo, o governador era o Adhemar de Barros, ele fez um apelo para que houvesse a preliminar de feminina. Então nós organizamos um time. Isso, você participou da inauguração do Pacaembu, não foi? Foi o jogo da inauguração do Pacaembu. Eu fui a capitã da equipe, e a primeira cesta quem fez fui eu. E como é que... Por sorte. Eu recebi um bom passe e joguei para cesta. Foi de 3 pontos, Lígia? De 3 ou de 2? 2 pontos. Deixa eu te perguntar, então, o seguinte, no Rio de Janeiro não havia ainda um time de basquete, né? Não. Como é que foi a ideia de surgir o primeiro time de basquete? Foi lá dentro da escola, dentro do Tijuca? Por causa exatamente do apelo que foi feito para que houvesse cariocas contra paulistas na inauguração do Pacaembu. Então, no Tijuca Tênis Clube, o Léo Daltro Santos, o Ibsen, Drummond e vários rapazes que já jogavam lá, que eram os técnicos da parte masculina lá, eles então, eu procurei-os, e o Melo Júnior, que era do Jornal dos Esportes, que foi um grande incentivador, ele então começou a publicar e nós fomos animando e as meninas foram aproveitadas, as de vôlei, as minhas alunas, e nós organizamos um time e fomos para São Paulo. Aí treinaram aqui, mas foi o quê? Treinamento de 1 mês, 2 meses? Depois nós continuamos, por 1 mês mais ou menos, e depois nós continuamos a jogar basquetebol, tanto que algumas pessoas que jogavam vôlei, depois preferiram jogar o basquete. E eu não sei por que aqui eles não continuaram, entendeu? Com a parte feminina no basquetebol, não entendi. Naquela época o Tijuca era um grande time, né? O Tijuca montava os grandes times do Rio de Janeiro. E aí depois, por exemplo, aí você começou, jogou basquete até quando? Você teve campeonato aqui no Rio, não teve? Nós fizemos aqui torneios, fizemos vários torneios. Aí entrou também aquele antigo ping-pong, eles passaram a tênis de mesa, já houve a federação. Então, nós também começamos a praticar o tênis de mesa.
Você foi pioneira também no tênis de mesa, né? Não havia tênis de mesa feminino. Hein? Já havia tênis de mesa feminino nessa Era época? feminino e masculino. Tinha masculino e feminino. Nós fizemos torneios também. Vários clubes aí do subúrbio mesmo, eles preparavam as equipes. Nessa época você morava onde? Fala um pouquinho mais Nessa alto. época você estava morando aonde? Hein? Você está morando aonde? Na Tijuca? Eu estava morando em Botafogo, na rua General Polidoro, 180. Hoje é um teatro, chama-se Solar, né? De Botafogo. Solar de Botafogo, da na rua Cláudia General Lira, Polidoro, né? 180, na casa que eu morei mais de 40 anos. A Cláudia Lira que fez... A Cláudia e o Leonardo. E o Leonardo montaram lá o teatro, né? Eles é que compraram já e montaram lá e inauguraram. E eu tive a oportunidade de mandar uma mensagem para eles no dia da inauguração, que eu não pude ir, mas eu mandei uma mensagem e eles até me agradeceram. Eu tenho tido contato de vez em quando com o Leonardo, que a menininha já nasceu, a filha deles, né? A Cláudia, a gente teve bom contato com ela, que ela fez o Somos Irmãs, né? Foi a primeira a fazer a linda. A Cláudia estava fazendo uma novela em São Paulo. É a Valentine, é a filha deles. Isso. É muito interessante a menina. Ontem completou 3 anos desse teatro. E eu telefonei para lá, mas não consegui falar com o Leonardo, não. Falei com o rapaz e deixei a minha mensagem. É importante. Era o 3º ano que o Solar funciona. Lá na General Polidoro, 180, onde eu vivi muitos anos, onde foi o escritório eleitoral meu das 10 campanhas. Das 10 eleições que eu participei, lá era o meu escritório eleitoral, onde eu morei. Meu pai dirigia e eu tive as minhas amigas. Agora não tinha um escritório também ali onde você mora hoje, na Pedra José de Alencar, né? Mas aqui funcionou só quando houve... Campanha para presidente. Campanha de presidente, que era o Jânio, o Carlos Lacerda para governador e eu para deputado. Sim. Aqui só funcionou onde eu estou falando com você hoje. Você está ligando para onde... Era uma casa onde funcionou esse escritório... Era um comitê de campanha, era né? Um comitê para Jânio, presidente, Lacerda, governador e Lígia Lessa Baixo, deputada. Então eu comprei na planta, porque quando acabou a campanha eleitoral, eles iam colocar a casa abaixo para levantar um edifício. Então eu entrei e comprei na planta. E esse apartamento, mas não vim morar. Eu aluguei, porque eu morava lá em General Polidoro, continuei lá, que era o escritório central. Aqui foi um comitê, onde eu estou morando hoje, na Conde de Baipendi. Entendi. Aí daqui a pouco eu quero saber essas histórias, como é que foi o comitê. Mas antes ainda, eu queria te perguntar, você foi uma pessoa que teve com várias pessoas importantes e esportistas importantes também. Você foi muito amiga da Maria Lenk, a nadadora grande. Maria Lenk foi minha professora. Quando eu fiz o curso de educação física, ela foi minha professora de natação. E depois, quando eu fui lecionar, ela passou a minha colega, porque aí eu fui ser professora de esportes coletivos. Entendeu? E como é que foi o papel da Maria Lenk? Você vê o papel da Maria Lenk no esporte brasileiro? Hein? Como é que você vê o papel da Maria Lenk no esporte brasileiro? Não só pelos títulos, mas essa formação, essa parte de formação. A Maria Lenk foi muito importante. Quando eu era deputada federal, quando houve uma CPI do esporte, eu convidei-a. Ela compareceu e participou na mesa diretora, que eu fiz questão de convidá-la, e ela teve um lugar de honra. A Maria Lenk foi uma campeã mundial, né? Uma mulher que nadou fora do país, e o nome foi uma das primeiras. Ela tinha uma irmã, a Cieglinda Lenk também, que era campeã aqui no Rio. Mas a Maria Lenk foi uma campeã mundial de muitos anos e até morrer ela nadou. Ela ficou muito tempo fora do país, mas quando ela vinha aqui ao Brasil, ela me telefonava, nós continuamos amigas. Muito bom. Ela até tem o nome do Parque Maria Lenk, lá antes do PAN, ela acabou falecendo, infelizmente, pouquinho antes do PAN. Ela merece a homenagem, ela não deve ser esquecida. Com certeza. E, Lígia, como é que a professora, a campeã de basquete, a esportista, resolveu se candidatar a vereadora? Isso foi uma perseguição.
está naquele livro que a Ana Arruda Calado pediu licença para fazer um esboço biográfico, fez, e lá eu contei a ela que foi uma perseguição, como eu apareci nos jornais, como tendo lido a mensagem, eu li mesmo porque o Hermes... Qual mensagem? É porque o pessoal não sabe, eu sei porque eu li o livro. A Brigadeiro Eduardo Gomes. Sim, qual foi o teor dessa mensagem? Hein? Qual foi o teor dessa mensagem? A mensagem era um manifesto de adesão ao candidato à presidência da República, Eduardo Gomes. E o adversário era o Dutra. O Dutra ganhou, ele perdeu, e o primeiro ato do secretário de Educação foi me transferir, me tirou da parte esportiva, onde eu já era campeã e dava aulas, para me colocar na escola, em Cocotá, na escola Beilá Feijó, ensinando uma quinta série repetente. Eu tive que fazer todo um exame para fazer um estudo, para poder me adaptar, poder dar aula de quinta série, porque eu estava afastado, eu estava em educação física, quer dizer, foi um castigo. E era longe também para você, né? Também. E era longe também da sua casa? Pois era longe, eu tinha que tomar naquele tempo não tinha lancha, nem tinha ponte. Eu ia de barca, levava 45 minutos para lá e vinha na última barca. Entendi. Quando eu voltava, eu vinha na última barca. Quer dizer, eu não pude mais praticar esporte ali naquele período. E aí, naquele momento, você resolveu, vou me candidatar. Quem é que deu a ideia? Não, ali não. Aí foi quando eles souberam que eu fui perseguida. Então, eles foram à minha casa, a direção da UDN, eles me convidaram no Movimento Renovador. Dentro da UDN, o Movimento Renovador, eles foram à minha casa eles falaram com meus pais para colocarem meu nome na chapa. E a minha mãe não era contra, ela achava que eu não devia me envolver, não. Mas o meu pai disse que eu não ia, ela não vai ser eleita, ela vai ter 2.000 e poucos votos. Não acreditou, então, né? Então, não, vamos ajudar a legenda. Não, ele achava que eu não estava a fim de fazer política, eu estava no esporte, estava dando minhas aulas, né? Fui perseguida, então, naquela ocasião, o que me interessava era ajudar novamente aos meus amigos. E o Eduardo Gomes era amigo da minha família, do meu avô, eu trabalhei para ele e eu fui perseguida por isso, e aí tinha que ajudar a UDN a ter votos. A UDN estava recém-criada, né? Estava recém-criada, era um movimento renovador. Além do Carlos Lacerda, né, que era um dos grandes nomes da UDN, quem mais você acha que é importante? Carlos Lacerda, Ari Barroso, o Jorge de Lima, o Luiz Parleme, que era muito importante. O Luiz Parleme foi um dos políticos mais inteligentes que eu conheci na Câmara de Vereadores. Tinha uma facilidade de expressão e também de raciocínio muito rápido. Ele me impressionava muito. E como é que era conviver com o Ari Barroso ali? Ele cantava? Como é que era ele como vereador? Eu frequentar muito a casa dele, a dona Ivone, a senhora dele. Era muito agradável e eu passei... E ele fez... Quando ele perdeu a segunda eleição, ele fez Folhas Mortas. Eu estava na casa dele quando ele fez esse samba. Um samba-canção lindíssimo que o Jamelão gravou também. Sei como Folhas Mortas. Mas como é que era a atuação dele ali no plenário? Ele trabalhou muito. Ele e o Paz Leme são os responsáveis pelo Maracanã ter sido construído aqui no Maracanã. Entendeu? Porque ia ser em Jacarepaguá. O Carlos Lacerda preferia Jacarepaguá e um grupo lá, e houve uma divisão, aí nós fomos votar e então fizemos o Maracanã. Onde é hoje no bairro do Maracanã. Foi trabalho do Ari Barroso com o Parleme, o maior trabalho. E eu, como era esportista, eu fiquei ao lado deles ali, entendendo? Também votei com eles. Esse processo do Maracanã foi importante para a cidade, né? Foi um marco na cidade, porque até para os esportes da cidade, como é que você vê? Naquele tempo era o Mendes de Moraes, que era o prefeito. E como é que você viu isso, o Rio antes e depois do Maracanã? Porque o esporte, o Brasil não tinha tanto apoio para o esporte. Como é que você viu antes e depois do Maracanã? Depois, aí já estávamos trabalhando, já tínhamos feito bastante CPIs e muito trabalho sobre educação física lá na Câmara, chamamos muita atenção.
E graças a Deus foi tomando outro rumo, não é? A coisa melhorou e hoje você está vendo, nós temos aí vários campeões. E o Rio vai sediar em 2016 as Olimpíadas, né? Eu acho que é um sonho muito distante, né, naquela época, e hoje tornou uma realidade. Mas, Lígia, você falou também do Dutra. Tem um episódio, acho, da tua vida interessante com seu avô com o Dutra, né, na Praia Vermelha, envolvendo a ANL, os tenentes. Como é que foi esse caso, esse episódio? O Dutra? Que o seu avô foi ministro da guerra, né? Não, o vovô ministro da guerra nomeou o Dutra comandante da região, aqui do Rio, né? Do centro. Sim. E como houve um levante também no Campo dos Afonsos, o meu avô saiu da Praia Vermelha, porque estava havendo tiroteio, mataram um major, eles estavam se encaminhando lá para o local onde estavam os que estavam atirando, e pegou na perna de um médico e mataram o major. Meu pai estava acompanhando também o meu avô. Uhum. Mas eles levaram o corpo do major para aquela escola Minas Gerais, que fica ali na Praia Vermelha. Uhum. E com isso meu avô foi avisado que estava havendo um levante no Campo dos Afonsos. O Eduardo Gomes estava lá comandando, e meu avô foi para lá. E meu avô tinha dito para eles pegarem, todos eles lá, os que estavam atirando. Mas quando o Dutra chegou com o Getúlio, eles começaram a levantar uns lenços brancos tal, e aí eles saíram pela praia de Botafogo, fazendo umas cenas desagradáveis que os jornais publicaram. Quem quiser fazer pesquisa vai encontrar nessa época. Uhum. E, infelizmente, eles aí continuaram, entendeu? E aí que houve na política aquele reforço dos integralistas de um lado, a direita, e a esquerda, os comunistas de outro. Tanto que na primeira eleição, quando eu fui eleita, que eu pensei que não fosse, que eu ia ter poucos votos... 1947, eu fui eleita. Quando eu fui eleita, a UDN fez 9, e os comunistas fizeram 17. A maioria. Eles funcionaram. No primeiro ano, foi quando o Dutra, ganhando a eleição, com a força da dona Santinha, aquele movimento todo, eles fecharam, eles caçaram, eles fecharam. Agora uma curiosidade que foi um erro muito grande. Eles deviam ter deixado para se debater os assuntos, nós estávamos debatendo sempre. Sim. Eu acho que você está falando do episódio do fechamento dos bingos em 46, é isso que você está falando? Isso é uma curiosidade que eu tenho, uma relação muito até interessante. Você conviveu tanto com o Dutra quanto a dona Santinha, né? Que antes desse problema todo eles tinham amizade com a família de vocês. Eles aí é que fecharam. Agora, me tira uma dúvida, Lígia. Por exemplo, o Dutra Santinha, quem mandava mesmo era a dona Santinha? O Dutra era uma personalidade meio fraca? Eu tenho curiosidade de saber do Dutra. Eu tenho, naquele livro da Ana, tem uma coisa que várias vezes pessoas me telefonaram já. Eu sempre comentei na minha casa, quando o Dutra chegava com a dona Santinha, quase todo sábado a dona Santinha ia levar doces para o meu irmão, que era do Colégio Militar, esse meu irmão que faleceu agora, Sim, que Luiz, né? Esteve lá na missa. E ela chegava e depois o Dutra ia buscá-la. E quando ele chegava e dava a mão, eu apertava a mão dele, eu não sentia os ossos da mão. Então eu dizia para papai, para mamãe, dizia para o vovô, mas esse general não tem ossos na mão, é uma mão mole, a gente segura e não sente os ossos, tal. Eu sempre disse isso. E a Ana parece que guardou. E botou, né? Colocou no livro. Mas isso ele entrou... no livro. Mas era mesmo, a impressão, ele não tinha muita personalidade, não. Eu tinha uma impressão de um homem assim, meio fraco, que a mulher dominava. Eu tinha essa impressão. O que passa para a história é isso. Eu acho que foi o que ficou mesmo, entendeu? Se forem fazer pesquisa, vão verificar que foi ela quem mandou fechar cassino, acabou com o jogo, uma série de coisas aí que ela fez. Era o comando dela. Eu tenho essa impressão também, lendo algumas coisas sobre a biografia do Dutra, essas histórias todas que a influência dela era muito grande na vida dele. Mas infelizmente, sabe, Luiz Murilo, você pega aí uns jornalistas que eram focas no meu tempo, que estão escrevendo uma porção de bobagens, umas mentiras,
Entendeu? Sobre o que, por exemplo? O que você acha? E você fica sem saber. Estão dizendo, por exemplo, que mandaram matar o Juscelino, que mandaram matar o Carlos Lacerda. E não é verdade. Isso é até uma interessante. Não é verdade, porque o Carlos Lacerda, ele morreu de coma diabético, ele estava diabético. O Juscelino, eu me dou com a filha do Ribeiro, que era um motorista do Juscelino, era o Ribeiro. Há mais de 30 anos, né? Nessa rua aqui que eu moro, da Conde Baipendi, eu fiz amizade com a filha e a filha escreveu um livro. A filha escreveu um livro sobre o pai dizendo que o Juscelino, quando entrava no carro e estava atrasado, ele dizia: Ribeiro, ultrapassa, eu estou atrasado, vamos embora, vamos ultrapassar. E ela mesmo diz, aí ela foi procurada por um autor aí de um livro, um desses, Focas, dizendo que o Juscelino foi assassinado, mandaram matar o Juscelino. Ela foi procurada para ela não escrever, não dizer isso. E ela disse, não, eu não posso deixar de escrever, já está escrito e eu vou publicar, porque o doutor Juscelino mandava o meu pai correr mesmo e ultrapassar. Quer dizer, não houve ninguém que mandasse matar e fosse na curva. Numa curva houvesse uma coincidência de um carro se chocar com outro. E batendo com foi no ônibus da Cometa, não foi? Que bateu? Não é? Eu acho também complicado essa história. É um absurdo. E até alguma especulação que seria negócio do freio, que te mexeu no carro, mas pô, o carro andou a Dutra quase toda. E o próprio Getúlio também, o próprio Getúlio, todo mundo sabe que foi suicídio. Ele escreveu uma carta, deixou lá, ninguém ia entrar no quarto, o Fortunato é que estava lá, o Gregório, o maior amigo dele, esteve com ele antes. E ali não entrava, quem é que ia entrar para matar? E começaram também a inventar coisas, Gil. Esse negócio do Getúlio é interessante. Você estava lá, você chegou aí lá? Não, eu fui para a Câmara. Você estava na Câmara. A Ana, no livro, ela conta esse episódio. Como é que foi? Como é que você recebeu a morte do Getúlio Vargas? Porque o Getúlio tinha a oposição da... Não, o Getúlio, ele teve um gesto de um homem corajoso, entendeu? Acima de tudo, e amigo do irmão, porque ele só tinha uma saída, ou ele se matava, ou ele ia mandar prender o irmão e o Gregório, porque ficou provado que eles é que atiraram no Carlos Lacerda. Ficou provado por A mais B na CPI, ele tinha como presidente que mandar prender, ele tomou conhecimento disso. E aí, ele não sabia, quer dizer, ele ali é que está, eles tomaram a providência, tanto o irmão, o Benjamin, como o outro, eles queriam já defender o Getúlio ataques, contra aquelas ameaças, contra aquelas coisas todas, e eles tentaram, foi um atentado, tanto que não morreu o Carlos Lacerda, quem morreu foi o Major. O Major Rubens Vaz, né? Então você vê que o Getúlio, ele não tinha saída, ele tinha que mandar prender. E qual era a saída dele? Ele preferiu, já estava farto de decepções na certa. Quantas decepções ele não deve ter tido? E uma porção de coisas que ele viu, que fez também, que podia não ter feito. Essa é uma série de coisas que se passam na cabeça de uma pessoa que teve todo o poder de tantos anos, que ele resolveu se matar. Você que chegou a conhecer bem Getúlio Vargas? Não, eu nunca falei com ele. Não? Nunca vi o Getúlio de perto. Nunca vi. E você acha que, por exemplo... Eu vi a dona Darcy depois que ele morreu, quando eu entreguei um título para ela, porque eu era a primeira secretária da Câmara e demos um título de benemérita do Rio, a dona Darcy Vargas. E está no livro da Ana, eu vi tem a um foto, retrato tem uma meu foto, entregando. Entendeu? Agora, Lígia, como é que você vê? Depois do Getúlio, teve aquele problema, fala mais alto que tá longe. Depois do Getúlio, teve aquele problema, assumiu interinamente outras pessoas, e até teve a eleição em 55, o JK ganhou, né, Juscelino Kubitschek ganhou a eleição, e teve todo aquele problema para ele assumir. Como é que foi esse processo? Você acompanhou de perto isso? Não, eu estava aqui, né? Eu estava aqui no Rio. Lá em Brasília, aquelas coisas eu só sei no período que eu estive lá. Aí eu posso dar a minha opinião de qualquer ato que você queira saber do meu período de 75 até 82. Eu estava lá e eu era a única representante mulher no primeiro período e eu fazia parte da comissão executiva da Arena. Então
eu posso te responder. Agora, essa passagem aí eu não estava. Não estava do não Juscelino. estava lá. Mas você acompanhou, efetivamente, você disse no nosso início aqui, a campanha do Jânio Quadros, né? Aqui que foi aqui no Rio. Quadros, sim, mas o Jânio Quadros eu acompanhei. E a minha opinião está lá nos anais da Câmara que ele foi deposto. Você acredita que ele realmente houve um complô para ele poder sair do... Mas eu fiquei esperando, que eu queria uma palavra dele, mas eu não consegui ir ao navio. O navio ficou em alto mar. Então eu não pude estar com ele antes, mas eu fiz o discurso assim mesmo. Depois, quando ele voltou, eu fui a recebê-lo e ele disse para mim, olha, Lígia, não adianta, porque eu dei minha palavra aos 2 ministros, era o Pedroso Horta, né? E era o Afonso Arinos. Os 2 ministros dele, ele deu a palavra que ele renunciava para evitar qualquer levante, qualquer reação e tudo. E ele foi embora. Mas você acha que foi justamente esse o processo? Poderia haver a possibilidade, pelo que estava se conjecturando na sociedade, de ter realmente um levante? O maior mal foi exatamente esse período que você está falando, na minha opinião. Se você quer, eu estou dando a minha opinião. Uhum. Eu acho que se o Jânio tivesse continuado, se ele não tivesse ameaçado de fazer uma reforma política, diminuindo o número de deputados e acabando, como ele ia acabar com os vereadores, fazer uma reforma política enxuta, e aí ele já tinha convidado algumas pessoas para fazer esse trabalho, e como eu estava ciente disso, então eu posso dizer a você que se ele tivesse continuado, seria melhor. Nós não teríamos hoje 500 e tantos deputados federais, e no meu tempo eram 200 e pouco. Entendi. Hoje são 500 e tantos. Nós não teríamos 5.800 e tantos municípios. Entendi. Nós não teríamos. Agora você Eles começaram a criar municípios que é para eleger deputado, para eleger senador e tudo mais. E quantos senadores tem? Era um senador por estado. Você vê quantos senadores são. Quer dizer, a reforma política vai ter que ser feita, ou então o povo não vai aguentar com os impostos. Porque para você manter cada vez aumentando mais o número de vereadores, número de deputados, número de senadores, não é possível, não há necessidade disso. Se houvesse, sim, mas não há. Há um número determinado e certo de comissões. Você só pode ter para debates ali também um número certo de deputados. Se você fizer a conta de quantas comissões são, e a maioria que pode, você não vai ter nunca 515 deputados federais. Para quê? Para que 515 deputados federais? É muita gente, né? Até para poder chegar num consenso é complicado. Agora, deixa eu te perguntar, você está falando do Jânio Quadros, você não acha também que seria complicado ele governar, porque naquela época o vice-presidente podia ser de outro partido, não era uma chapa única, né? O vice-presidente do Jânio Quadros não foi eleito. Essa convivência com o Jango... O Jango? Ia ser complicado, porque tem até uma linha mais ligada ao lado do comunismo. Como é que você vê? Você acha que isso também não influenciou para ser complicado para o governo do Jânio Quadros? Eu estava aqui, eu fiz o discurso aqui, eu estava aqui ainda naquela época. Entendeu? Eu não acompanhei lá como é que eles fizeram esse acordo. Mas pela sua experiência política... São os partidos que resolveram fazer acordo, porque é muito fácil. Você tem... Hoje, quem é o vice do Lula, hoje? É do PP. Então, eles fizeram acordo. Eles fizeram acordo, não é? É um senhor aí que já foi operado. José Alencar, é um homem que me parece um homem de bem. Eu tenho muita simpatia pelo vice, entendeu? Mas eu vejo como é que eles fazem essas alianças completamente fora de expectativa. Aqui naquela ocasião também podia não parecer, mas talvez fosse a única maneira de se juntar, de se conseguir ganhar uma eleição. Foi o que eles tentaram fazer, que eu acho. Entendi. Eu não estava lá, não sei, porque eu não participei da comissão, eu não sei o que houve, não participei da eleição lá, não sei o que houve. Tá, em 65, depois, um tempo depois... Eu só digo aquilo que eu tenho certeza que eu estava lá, né? Lógico, tem que ser verdade, né? Porque não adianta, ter muita gente que inventa as coisas. Então, quando eu penso, a minha opinião eu dei da tribuna aqui, das 2 vezes. Eu dei minha opinião, não estava lá, mas eu disse que ele não foi
Ele não renunciou, eu conhecia. Ele foi deposto. Uhum. E ficou assim, está nos anais. Só que ele disse para mim que ele não podia confirmar. Ele não me respondeu. Ele só disse isso. Não, eu dei minha palavra. Eu já saí, estou fora. Lígia, como é que você viu a dissolução dos partidos políticos em 65? Aí você acabou, você era da UDN, você filiou a Arena. Como é que foi esse processo para você? Não, eles acabaram com os partidos, só tinham 2. A Arena e o MDB, quando eu fui para lá. Uhum. Eram só 2 partidos. A Arena e o MDB. E não tinha mais nenhum. Então eu tinha que ir para a Arena, porque se eu era da UDN, eu não ia para o outro lado. O outro lado eram os que estavam contra. E tinha mais esse negócio, por exemplo... Eu fiquei com os militares. Eu achei que estava uma desordem, que precisava haver uma ordem, uma disciplina. E quando eles ameaçaram tirar o Carlos Lacerda do governo, o Castelo Branco foi chamado, eles se uniram, ficaram aqui, deram a cobertura. Infelizmente, a coisa não pôde ser feita como devia ser, né? Entendi. Infelizmente. E você, por exemplo, agora você falando esse negócio, você foi mais pro lado dos militares. Os eu militares, não estou ouvindo, fala mais alto. Você disse assim que foi pro lado dos militares, tá? Os militares são muito criticados pela sociedade, pela essa ditadura. Como é que você vê isso? Eu acho que às vezes só tem um lado... Eles não são criticados, como você diz, eles são criticados pelos que estavam do outro lado e que estão com o poder. Uhum. Então eles têm mais a imprensa. Eles têm mais a imprensa toda ela. Tanto em rádio, como em televisão, como em jornais, eles estão com a maioria. Mas se você analisar bem, há uma certa confusão de polícia militar com militares. Uhum. A polícia militar, a formação é uma. E os militares, a formação é outra. É quem faz o curso na escola de cadetes, tem uma certa coisa, vem do colégio militar. Agora, hoje já está misturado. Uhum. Mas, de qualquer forma, a formação é diferente. Mas você acha que politicamente... Eu fui muito a favor, eu fui criada numa caserna. E acho que a minha personalidade, eu devo muito, entendeu? A ter convivido com o meu avô, que era comandante de brigada, quando eu fiz o curso primário lá em Deodoro, na escola Deodoro da Fonseca. Então, aquilo para mim foi uma escola, entendeu? A disciplina do militar, para mim, essa disciplina, a lealdade, o respeito que se tem às pessoas, isso foi muito bom para mim. Eu gostei muito e acho que todo mundo devia procurar esse caminho. Uhum. E não da desordem, de estar tirando pedra, de estar incendiando o ônibus, está compreendendo que não leva a nada, porque o ônibus serve ao povo. O povo fica sem menos um ônibus. Uhum. Está compreendendo? Entendi. Atirar num helicóptero, matar gente, fica menos um helicóptero, que custa uma fortuna. Isso não leva a nada. Quer dizer, isso é falta de quê? De disciplina, de discernimento. Nós estamos numa coisa complicada. Eu sinto hoje, aos meus 90 anos, que nós estamos numa coisa complicada, muito complicada. Não há segurança, entendeu? Naquele tempo você sentia que havia. Botava tanque na rua, não havia morte. Uhum. Não houve uma morte. Fala na revolução. Que revolução que houve? Não morreu ninguém, não deram um tiro, os tanques ficaram na rua e pronto. Uhum. Acabou. E, infelizmente, o povo não lê, porque quem está escrevendo nos jornais e que está indo para a televisão, você vê, são aqueles que estavam na esquerda mesmo. O Franklin Você acha que é um pouco de revanchismo do pessoal? O Franklin, menino, ele é filho do Mário Martins, um dos melhores políticos que eu conheci. O Franklin Martins você está falando? Franklin Martins? Sim. O Franklin Martins é o que manda em toda a rede de televisão, só sai o que eles querem que saia. É tudo igual. Você lê os jornais, qualquer jornal de qualquer TV, da 2 até a 11, todas elas, aquilo. Então você acha que é um pouco de revanchismo desses que foram caçados, foram perseguidos, assim, vamos botar entre aspas, pelo governo militar? Mas eles estão tão bem, se eles tivessem sido massacrados, eles não estariam vivos. Entendi. Porque tem gente que está morrendo aí. Eu estou vendo militar morrendo, estou vendo a opção de a polícia, morre daqui, morre de lá. Eu estou vendo. E eles estão mandando aí. Eles que estão dominando.
os morros, você só vê morrer gente do lado de cá, do lado de lá, dizer morreu, mas você não sabe quantos, sabe nada, eles estão cada vez mais vivos. Quando morre um, o outro já está comandando. Entendi. Hoje é muito rápida a sucessão, ninguém sobe, ninguém vai ver nada, tá muito fraco, nós não estamos mais com... Os militares não querem se envolver mais, os militares que eu digo, são aqueles que são formados, que têm formação, que respeito, que vieram dos quartéis, entendeu? Esses não querem se envolver mais em política. Eu acho que houve uma mudança grande, né? Hoje em dia não existe essa influência tão grande do Exército, até o Exército não está nem sido tão respeitado, né? Como deveria ser. Infelizmente. Lígia, mas deixa eu te perguntar dos seus mandatos. Foram 10 mandatos, não é isso? Eu tive 10 mandatos, eu ganhei 10 eleições aqui no Rio. E o que você acha dos seus projetos, o que você fez como vereador, o que mais te marcou, que você acha que é mais importante, a sua maior contribuição para a sociedade brasileira? Bom, a parte de educação eu não consegui porque eu fui derrotada pelos donos de colégios particulares. Eles tiveram mais força, então eles formaram professores. Formando professores, você sabe, aquela técnica pedagógica de formação de professor do Instituto de Educação, aquilo caiu por terra, mas eu fiquei batalhando, lutando lá. Agora eu fiz vários projetos que são leis. Hoje em dia tem o túnel Rebouças, por exemplo, foi sugestão minha, entendeu? Essas escolas do Anísio, que o Darcy conseguiu com o Brizola, e eu fiquei fã do Brizola por isso, porque comecei a verificar cá de fora que o Brizola era bem intencionado, era honesto, eu não tinha nenhuma prova que ele fosse desonesto, e fez obras fantásticas para o Rio de Janeiro com pouco dinheiro. Então subiu no meu conceito, eu já estava fora da política, podia à vontade chegar a essa conclusão. Foi o que eu fiz, fiquei fã de Leonel Brizola. E vem cá, Lígia, você tem uma relação muito estreita com a arte, né? Você diz que você ajudou muito na regulamentação da profissão do artista no Brasil. Sim. Explica essa história, como é que foi o seu papel na regulamentação da profissão do artista no Brasil? Eu consegui muito pouco lá em Brasília, a não ser debates que fiz, os trabalhos que estão aí publicados estão lá em Brasília, mas duas coisas eu consegui lá. Uma foi fazendo um projeto e proibindo que se concedesse auxílio e subvenção à instituição que não permitisse o ingresso da mulher. Então eu consegui que eles aceitassem a Raquel logo de primeira. Raquel de Queiroz entrou. Ele acabou entrando porque eles não iam receber mais subvenção nem auxílio, eles tiveram que abrir mão da Academia Brasileira de Letras. E o segundo foi a Wanda Lacerda, que era presidente do Sindicato dos Artistas, que eu me dava com ela, eu ia muito a teatro e tal, e ela pediu para ver se eu conseguia uma audiência. Lá eu consegui com Arnaldo Prieto, que era ministro do Trabalho. Ela foi lá comigo e de lá ele disse ao presidente Geisel que eu estava interessado. Ele disse, diga a dona Lígia que leve em mão, eu vou preparar. Ele preparou a mensagem e eu levei em mão a mensagem número 8, está no livro da Ana. Ela deu até o número da lei, deu a data, deu tudo. E aí nesse processo também estava o Álvaro Vale, né? Que foi até seu... Não, o Álvaro Vale era da Comissão de Educação também. Ele fez um substitutivo apresentando mais de 50 emendas, mas rejeitaram todos, só passou a mensagem do Geisel mesmo, que era essa de regulamentar a profissão. Entendi. Entendeu? Você vê que todos eles agora podem, o sonógrafo, entendeu? Todos eles que trabalham em teatro, eles não tinham registro profissional. Não tinham. Aí foi o Geisel quem preparou. Eu fui intermediária porque eu levei a Wanda e o Geisel assinou a mensagem. Se ele não mandasse a mensagem, não tinha lei. Entendi. Não é? Eu levei. Mas ninguém é autor. Não é autor porque nós não podíamos iniciar projetos, né? Não foi um projeto, você veio direto do gabinete do presidente. Ele entregou na minha mão. A prova que eu tenho é que eu levei em mão e tem a prova lá e trabalhei, falei e a Wanda Lacerda compareceu com alguns artistas lá, Glória Menezes e o marido,
estavam lá presentes para assistir a votação final. Entendeu? Foi aprovado lá. Isso nós fizemos lá, trabalhamos muito, fizemos muita CPI interessante lá, muita coisa de educação física que fizemos da CPI. Fizemos também o do divórcio. O divórcio foi passado nesse período. Foi lá com o período, era o Petrônio Portela. Esse senador Petrônio Portela também era um homem muito esclarecido, e era um homem que amava o país. Ele morreu logo depois, foi uma pena, está fazendo falta. E você participou de a maioria das comissões, você participou de educação, né? Eu perdi meu pai em 75, eu fui para lá em 75, perdi meu pai em 77, 2 anos depois. E como é que foi o papel? Teu pai tinha um papel muito importante na sua vida, né, Lígia? Meu pai foi. Minha mãe também. Ela também me ajudava muito. Minha mãe respondia minhas cartas, eu mandava lá de Brasília para ela me ajudar, e ela me ajudava, e ela entrava em contato com o eleitor, dava satisfações. E meu pai dirigia a minha campanha toda e me aconselhava e organizava pastas para mim, para minha defesa, porque eu ficava sozinha. Você sabe, a gente entra no plenário, está ali à disposição deles todos. Qualquer um pode dar pedir uma parte, e você tem que se defender ali. Eu não tinha ninguém à minha direita para falar por mim, nem nada. Então eu tinha que estar muito bem preparado, e ele que me preparou. Eu estava olhando até no livro. Eu estudei durante 10 horas por dia, desde que eu era vereador, que é para poder me sair bem num plenário. E ele parece que até que ele fazia pesquisa sobre, para você, ele estava lendo até no livro, sobre o que era. Ele era professor de história, da civilização, era professor de geografia. Meu pai foi o homem mais culto que eu conheci. E aí ajudava, e a sua mãe ajudava com esses eleitores para responder. Minha mãe ajudava muito. Ajudava muito, que ela atendia. Telefonema, você sabe o que é isso, que você trabalha na Funjó, e você sabe o que é. Você ficar ali à disposição, você tem que estar atendendo, tem que dar satisfação, tem que responder. Às vezes você nem consegue. É uma coisa cansativa, esgotante. Ela morreu cedo. A minha mãe morreu em 66. Eu perdi minha mãe em 66, meu pai em 77. Agora, como é que você vê, Lígia, essa mudança, por exemplo, você está falando da tua mãe ajudando, do seu pai, era a mesma família, era um núcleo mesmo ali te ajudando a divulgar. Como é que você vê hoje, tem uma mudança, a gente vê muitos vereadores, eu estava vendo uma estatística, grande parte, a maioria dos vereadores tem projetos sociais assistencialistas, aquele de morro, abrem centros sociais. Não era muito assim no passado, não, né? Hoje eles se aproveitam mais dessa coisa da filantropia, de ter recursos para poder angariar votos, do serviço fácil. Eu te dou De quê? Desse assistencialismo, né? Hoje o cara chega lá, tá precisando de uma muleta, precisando ir do médico, um tratamento, e aí troca isso por voto. E aí hoje a maioria dos vereadores tem centros sociais. Como é que você vê isso? Eu não estou acompanhando mais não, porque eu não pertenço a partido mais nenhum, nem pertenci quando eu saí de lá, já fiquei só observando, tanto que eu disse a você que eu mudei de opinião com relação ao Brizola, né? Eu fiquei observando e vi que e votei nele. E votei no Brizola para senador e votei no Brizola para presidente. Pra você ver como foi a minha mudança. Eu, quando cheguei, que eu comecei a observar e comecei a ver um candidato e outro, na comparação, ele para mim era sempre o melhor. Mesmo que o outro tivesse sido até colega meu ou conhecido meu, mas eu preferia o Brizola, pela atitude que ele tomou das 2 vezes, sem ter possibilidade de receber recursos. Ele fez muito, ele fez a linha vermelha, ele fez o sambódromo, ele mexeu no Guandu, porque o Carlos Lacerda deixou água até 2000. Se o Brizola não mexe no Guandu, nós não teríamos água hoje. Entendeu? Entendi. E ele fez várias escolas, o CIEPS. E como é que você vê, por exemplo... Ele conseguiu sem dinheiro, eu não consegui fazer. Eu não consegui porque o Carlos preferiu fazer o túnel, porque ele precisava de uma resposta imediata. O túnel Rebouças. Eu também sou autora de uma sugestão de fazer o túnel Uruguai.
Uruguai Lagoa. Que era muito melhor que fizesse, mas ali tem a Globo, né? Mas você acha por quê? Por causa das torres de transmissão que não saiu? Porque seria uma coisa interessante, ligaria a Rua Uruguai ali, até a Gávea, né? Pois é. Já cortava muito caminho, porque o Rebouças fica a 1 quilômetro do Santa Bárbara. Mas você acha que isso aí esbarrou mesmo? Eu queria mais longe, mas o outro eram 3 túneis seguidos. Mas você acha que isso esbarrou mesmo nos interesses da Rede Globo? Bom, eu tive a impressão que era. Quando ele preferiu, primeiro ele disse que não tinha recurso para fazer 3 túneis e tinha mais pressa de terminar. Então ele optou pelo túnel Rebouças. E esse Uruguai ficou no papel até hoje. E também ali no Jardim Botânico, nós também temos um Parque Lage ali, que também ia ser... Tem um prédio da Globo colado no muro, mas eu consegui também, com o Carlos, de não entregar para a Globo, não, para fazer escola. Tem lá uma escola de desenho para fazer teatro. No Parque Lage? Parque Lage. Porque eles queriam, só para eu entender, eles queriam tomar esse espaço. Eles já fizeram aquele prédio ali no Jardim Botânico, colado no muro, pensando em ficar com aquele trecho todo. Mas aí eu fiz uns discursos lá sobre esse assunto, chamei a atenção e o Carlos explicou que eu não estava pedindo para mim, eu estava pedindo para fazer para o povo. Então ele contrariou um pouco lá a Globo naquela Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda, era o governador. E como é que era o governo? As pessoas falam que foi um governo bem importante, de grande mudança na cidade do Carlos Lacerda, né? Fala mais alto. Me fala que o governo do Carlos Lacerda foi um governo bom para a cidade do Rio de Janeiro, mas também tiveram alguns problemas. Ele é criticado por remoções de favela, tipo aquela remoção que teve na UERJ. Como é que você vê isso, o governo do Carlos Lacerda? Você acha mais positivo socialmente? Não, ele teve uma equipe muito boa, equipe que queria acertar e que se sacrificou e que ficou ao lado dele. Ele fez um bom governo. O Carlos Lacerda fez um bom governo. É inegável, não se pode dizer que fez. Agora, ele não... As coisas que atacam, na ocasião que eles atacaram, foram todas respondidas. Na ocasião, pela liderança. Os que estavam mais dentro do processo, mesmo da parte financeira, né? Porque a minha parte era outra, era educacional. Você conheceu bem o Carlos Lacerda? Eu noto, até por leitura, né? Eu queria te fazer uma pergunta, você conheceu bem o Carlos Lacerda? Eu noto por leitura que existe uma grande frustração na vida dele não ter conseguido ser presidente da República. Isso é verdade? Ou não? Como é que você vê essa coisa? Eu não tive muito contato com o Carlos depois que ele brigou, porque eu fiz um discurso violento contra ele. Talvez o discurso mais violento contra uma pessoa eu tive que fazer, porque quando o Castelo Branco morreu, eu comprei ações, eu e meu pai, nós compramos ações para ajudar. A Tribuna da Imprensa. Então, o Carlos Lacerda colocou na primeira página, ele era mais feio por dentro do que por fora. E ele estava sendo velado no Clube Militar, o corpo do Castelo, que era amigo da minha família e tudo, e eu achei aquilo uma covardia tremenda, e eu fiz um discurso violento contra o Carlos, e até a Ana transcreveu no livro, Lígia, esse livro que você recebeu, que eu mandei com dedicatória para você. Eu vi, adorei a dedicatória. Pois tem lá está o meu discurso, foi violento. O Carlos nunca respondeu, nunca deixou de falar comigo, mas depois que ele tomou essa atitude, ele foi preso, ele começou a beber muito, e foi preso. Eu não tive mais contato com o Carlos. Eu não tive mais. Eu fiz aquele discurso para valer, fiz consciente, não me arrependo, porque ele mereceu, mas ele não brigou comigo, porque ele nem respondeu. Entendi. Ele não me respondeu. Entendi. E, Lígia, em 1982 você decidiu não se candidatar mais. Em 1982, você decidiu não se candidatar mais. Não, como é que foi para você esse momento? Não, primeiro eu já estava querendo sair antes,
porque o jornal dava que se eu fosse reeleita, eu bateria o recorde mundial, né? Então eu só entrei naquela última para bater o recorde mundial. Mais nada, eu ia sair. Mas quando veio uma candidata mulher para governo, eu não estava fazendo nada, eu fiz um discurso dizendo, eu estou aqui em Brasília, não estou podendo fazer nada. Você vê, eu fiz o negócio da Raquel entrar na academia, mas foi por fazer uma sugestão de proibir de dar subvenção e auxílio à entidade. E a outra foi eu levar uma mensagem do Geisel para os artistas, para a regulamentação. Eu não estava produzindo nada. Então eu disse, eu não estou fazendo nada aqui. Ao menos uma mulher sendo governadora, ela vai poder fazer alguma coisa para o Rio de Janeiro. E eu não sou candidata. Daí eu não Aí você apoiou a Sandra Cavalcante. A Sandra era do PTB. Eu era da... E aí você não sente mais vontade, não? Eu não queria entrar mais em nenhum, então eu votei na Sandra. E você não sente mais vontade? Depois, no momento, desde 82, você nunca sentiu vontade? Agora eu quero voltar? Não, nunca mais tive. Eu fui convidada para ser secretária, entendeu? De serviços sociais. Eu digo, eu não sou assistente social, sou professora. De professora eu não aceitei e indiquei outra. O Flecha foi ser candidato do Carlos e me chamou para ficar no lugar para poder ganhar melhor. Eu ia ganhar, minha aposentadoria seria melhor. E eu disse para ele, não, eu não vou aceitar, porque eu não tenho equipe para governar. Eu não tenho para ser secretário. Eu não tenho, das 30 e tantos distritos, eu não tenho uma pessoa que eu possa colocar e ficar descansado. Eu não aceito. E depois era o regime de 3 turnos e eu não queria. E hoje, uma coisa que eu acho interessante, você é aposentada como professora. Bom, eu saí como professora, mas eu consegui uma lei, engraçado, descobrir uma lei que eu posso ganhar mais, porque eu fui 2 vezes secretária da Câmara, né? Então tinha uma lei que favorecia alguém que conseguiu aquela lei, e aí o Tribunal de Contas deu a favor do cidadão. Então me avisaram e fizeram o requerimento para mim, eu assinei, então eu estou ganhando mais do que professora. Que bom. Hoje estou ganhando mais do que professora, mas foi por causa de uma lei que tem aí, porque eu não saí como eles disseram, você não vai votar contra, mas você vai receber. Eu digo, não vou não. Eu tenho 10 mandatos, eu não vou receber absolutamente. Entendeu? Eram 10 salários mínimos. Eu desconto. Você abriu mão. Eu descontei por lá para ganhar 10 salários mínimos. E não ganhar como eles ganham 20 e tantos mil, tudo isso. Entendi. Entendeu? Mas o meu papel de lá é 4.100 que eu recebo lá. Entendeu? Porque eu não aceitei receber integral. Entendi. Eu não recebo como deputada integral. Eu recebo isso que eu concordei. Entendi. Você não achou justo receber a mais? Eram 2 legislaturas, entendeu? E não 10. Entendi. Eu só aceitei 2, porque eu estava lá e eu tive que fazer 10 salários mínimos, dava exatamente 2. Entendi. Na ocasião. Por isso é que eu não recebo, não. Entendi, Lígia. Mas eu tenho uma parte, 1/3 do meu pai, também, entendeu? Meu pai deixou para 3 filhos, nós somos 3 irmãs. Eu tenho 1/3 do meu pai e tenho a de professor. Esse é o que é importante, né? Porque graças muita gente, a Deus. Eu acho que o importante é passar a ideia, independente de valor e tal, é passar a ideia que você não quis ser locubrado de um cargo para poder continuar ganhando. Então, você teve a sua dignidade de achar justo e ter... Não, porque eu acho que é o correto. Eu fui criada como eu te disse. Entendeu? Numa caserna onde você tinha que respeitar, você tinha que saber o que era correto, o que não era. Isso é que é bom. Infelizmente, eu não vejo mais ninguém agindo assim. Eu estou vendo cada um querendo se salvar, cada um metendo a mão onde não deve meter a mão. É isso aí. E, Lígia, para encerrar agora, eu queria te perguntar, como é que você está vendo a política? Qual o futuro? Você vê algum futuro para a política no Brasil? O que você acha do Brasil de 2000? Como é que vai ser o Brasil 2030? Olha que eu digo a você uma coisa, com meus 90 anos, eu estou com muita pena do que eu estou vendo. Eu estou sentindo que nós estamos sem segurança nenhuma e não há muita
crença, eu não posso acreditar que eles possam fazer milagres, mas também não posso aceitar que eles fiquem se distraindo e viajando o tempo todo, gastando uma fortuna em viagens e não estão vendo o que está se passando de miséria bem aqui no Rio de Janeiro. Não precisa andar muito. Você vê os morros aí, isso aí o que é. E como está a droga. A droga, um trabalho que eu fiz, deixei lá provando por A mais B o que se podia fazer. Está lá, foi o meu primeiro discurso quando eu cheguei em Brasília. E está pior. Você lembra de um trecho desse discurso? O que você falou? Hein? O que você falou? Você lembra? Eu lembro, eu apresentei um projeto. Sim. O meu projeto está lá. Em que ano isso? O meu projeto, fizemos um estudo para acabar, para cercar tudo. Nós vamos cercar a coisa de tal forma que eles não iam poder fazer. Esse contrabando, não podiam entrar em escola, entendeu? Como eles fazem, que ficam na porta da escola, já estava começando naquela época. Em que ano, Lígia? Você lembra mais ou menos? Que ano? Hein? Em que ano, mais ou menos, você lembra? Foi quando você era deputado? 1975. Entendi. 1975, está lá. Pode pegar nos anais, você vê lá. O meu primeiro discurso. Eu estava na dúvida se falaria sobre ensino e educação ou se drogas, sobre drogas. E tive que falar sobre as drogas, porque a coisa já estava pintando isso que eu estou vendo hoje. Entendi. Não é possível que eles não possam, entendeu, liquidar com essa gente. Eu não mando nesse país, mas é tal coisa. Como é que pode estar vivo ainda um beira-mar? Como é que pode estar vivo esses que estão aí dando ordens lá de dentro? Você é a favor... Estão mandando mais do que o governador do estado, estão mandando mais do que o prefeito, estão mandando mais do que o presidente da república. Lígia, você é a favor da pena de morte? Hein? Você é a favor da pena de morte para esses bandidos? Se eu sou a favor da pena de morte? Aham. Bom, eu sou a favor regulamentada, né? Eu acho que uma pessoa que tem, como no tempo do Bernardes, de Arthur Bernardes, eu lembro que eu li isso, e nunca esqueci. Ele mandava buscar nos presídios quais eram os que tinham mais de 70 anos de cadeia, e a idade deles. E aí botava num navio, em alto mar, eles abriam as comportas assim e soltavam para os peixes se alimentarem. É porque aqueles eram, você não podia mais, entendeu, consertar. Entendi, já estava a mente deles já estava aí, só podiam fazer mal à sociedade. Então o Arthur Bernardes não teve outra saída. Fez isso. Isso é conhecido. Mas ninguém fala nisso. Agora, direitos humanos, o sujeito mata na tua frente uma pessoa e está andando na rua, no dia seguinte você encontra com ele na esquina. Ele está andando solto. Isso não é direitos humanos, assim, nós estamos numa bagunça. Eu não falo nem 8 nem 80, não é matar, mas eu acho que o sujeito que mata tem que tem uma punição responder severa. Por uma morte, tem que ser examinado. Ele tem que ser examinado muito corretamente para ver se ele deve continuar vivendo. Entendi. Isso aí é uma coisa que teria que ser feita atualmente. Nós estamos entrando numa fase que, se não fizer isso, ninguém mais vai poder sair de casa. Com segurança. Você vai sair e não sabe se volta. Entendi. Lígia, tá entendendo? A coisa está assim. Lígia, só tenho a agradecer a você, muito obrigado. A gente foi uma entrevista tão boa que ia demorar 20 minutos, a gente demorou 40. Você esgotou o assunto, porque você, coitado, ficou quase uma hora. Não, olha só, eu tô aqui feliz da vida. E eu tô dando a você porque eu conheci você menininho, né? O teu pai que era meu amigo, e a tua mãe tem sido uma camaradona. Eu por mim, ficava aqui mais uma hora. Você merece um garoto que por isso eu dei. Eu não dei pra ninguém essa entrevista. Eu conversei muito com quem escreveu o livro, porque ela conversava comigo, mas não gravava. Ela não gravou, ela conversava comigo. Não, eu acho fantástico, Lígia. Eu acho que essas coisas para passar para os mais jovens e tal, é importantíssimo. Dá um abraço à tua mãe, que eu mando, viu? Um abraço para você, qualquer coisa nós estamos aqui. Eu estou muito feliz, Lígia, muito obrigado. Tá?